Oiê, meu nome é Thaís, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu fiz o desafio da Carol Borba de 100 agachamentos por dia. É um desafio de 27 dias, em cada dia você faz um exercício e nesse exercício você faz 100 repetições. Cada dia é um exercício diferente, com um nível de dificuldade diferente. Esse desafio está disponível no canal do YouTube dela e eu vou contar pra você como que foi. Eu vou citar e explicar só alguns dias. Bom, o primeiro exercício foi um agachamento bem simples. A gente vai perceber que esse exercício do dia 1, ele é um exercício simples, ele é um exercício assim mais básico, né? E a partir desse exercício do dia 1, vão surgir vários outros exercícios que vão ser variações desse exercício. Então, para não ficar comentando cada um, eu vou colocar eles ao longo aqui da tela para vocês verem a similaridade, mas ao mesmo tempo a variação. Nesse exercício ela utilizou um equipamento que é a cadeira. Em alguns dias ela vai mesmo usar essa cadeira, em outros dias não tem cadeira. Eu resolvi classificar os exercícios em níveis de dificuldade. Então de 1 a 10, sendo 1 um nível mais tranquilo e bem iniciante e 10 super avançado e mais difícil de fazer. No dia 1, eu acho que o nível de dificuldade foi 3, porque é um exercício mais simples, não é complexo, é só descer e subir. Esse exercício ela fez um pouco mais devagar, alguns exercícios faz bem rápido. E assim, a cadeira que eu escolhi não foi nada favorável, porque era uma cadeira que fazia barulho a cada vez que eu encostava nela. Então ficou assim, bem chato de fazer. Por esse motivo eu desci um pouco menos, para não ficar ali com aquele barulho me infernizando o exercício inteiro. Outra coisa que eu fiz foi contar as repetições. A Carol, ela começa sempre contando, mas como ela vai falando, dando dicas, correções, acaba que ela não consegue contar o tempo inteiro. Então, por isso, ela tem alguém lá junto com ela para fazer essa contagem, enquanto ela consegue conversar. Só que o que acontece? Mesmo assim, eu preferi contar por mim mesma, porque já são 100 repetições. Agora, imagina eu fazer repetição a mais. Ou a menos, né? Então, é claro que eu contei certinho ali para ver se estava dando certo. Olha, esse primeiro dia realmente foi mais tranquilo, tanto pelo ritmo quanto pela simplicidade do exercício, mas mesmo assim, fazer 100 repetições não é nada fácil. Torna qualquer exercício mais difícil. Mas deu tudo certo, as pernas sobreviveram. Eu dou uma batidinha ali no final, mas assim, só pra dar uma relaxada, não é que foi super difícil, não. E vamos lá, dia 1 completo. O dia 2 foi o primeiro dia que a gente fez um exercício unilateral, ou seja, que tem o foco em uma perna só. Esse é um exercício bem simples, né? Um agachamento só descer e subir mesmo. E a gente vai perceber que a partir desse exercício vão surgir variações dele. Por isso eu nem vou ficar comentando muito essas variações, justamente por estarem parecidos com ele. Algumas variações vão ser mais difíceis, então por isso eu dei um nível maior de dificuldade. E eu vou deixar passando aqui para vocês quais são essas variações, enquanto eu comento assim com mais detalhes esse exercício do dia 2. Nesse tipo de exercício, geralmente a gente faz 50 de um lado e 50 de outro. E foi isso que aconteceu nesse dia. Mas tem dias que não aconteceu desse jeito. E o que acontece? Quando você faz desse jeito, a primeira perna é sempre a mais fácil, porque você tá ali descansada, né? E vai cansando o músculo ali aos poucos. E quando você faz a segunda perna, meu Deus, a segunda perna é a mais difícil. A Carol fala isso no vídeo, nos vídeos, né, nesses que tem aí exercícios unilaterais, e realmente é assim que funciona. A segunda perna é mais difícil. O nível de dificuldade, eu diria que esse seria 5, na média ali. Porque não foi um exercício assim tão difícil, mas ainda assim deu pra sentir bastante as pernas queimando ali mais no fim do exercício. Vocês vão perceber que quando a coisa tá ficando feia, eu começo a fazer umas caretas, começo a
a morder assim a boca. Quando chega nesse ponto é porque o negócio tá começando a ficar feio. Realmente ficou, não a um ponto assim extremo, mas ficou difícil sim. E assim, uma característica minha que acontece quando eu faço esses exercícios assim unilaterais é que no final eu sempre até manco ali, porque o trabalho ali exige tanto assim da perna, de uma perna só, que eu saio até assim meio torta, né? Bom, o dia 8 foi um pouco chato de fazer. Coloquei dificuldade 5. Era sim um pouco difícil por conta que tinha que ficar parada na pose do agachamento, né, e só subir ali o calcanhar. Esse exercício também foi o primeiro e o único que usou a parede. O que me incomodou de verdade foi porque o pé ficou escorregando muito, tipo assim, muito mesmo, quase o tempo inteiro. E olha que eu até tentava firmar bem o pé e segurar assim o mais firme possível, mas não tava dando mesmo. Eu fiquei mais preocupada em ficar corrigindo e voltando meu pé toda hora do que em fazer o exercício e contar, sabe? E esse não foi o único exercício que o meu pé ficou escorregando desse jeito, não. Mas esse do dia 8 foi o que eu mais escorreguei e que eu mais me irritei. Eu não sei se eu fiz mais rápido, mas acabou que para terminar junto com a Carol, eu fiz mais 2 repetições. Bom, como eu falei no dia 2, alguns exercícios bem simples, bem básicos, vão servir de base para fazer outros exercícios. Então, o exercício desse dia, do dia 11, é um exercício que surgiu, né, assim, de certa forma, lá do exercício do dia 3, que é a pose sumô. Então, você faz a pose sumô, só que você não fica subindo e descendo, você fica ali parada naquela posição e trabalha só ali, sobe e desce o pé, mais a panturrilha. E esse não é o único exercício que vem ali do exercício sumô. Existem alguns outros exercícios e eu vou deixar aí passando para vocês porque eu vou comentar só esse mesmo. O dia 11 foi assim bem difícil. Foi tão difícil que eu dei dificuldade 8 para esse exercício. 8. Por que eu dei 8? Bom, primeiro porque não é um exercício tão simples de fazer, porque exige equilíbrio. Além dessa questão do equilíbrio, é um exercício assim um pouco puxado, porque também trabalha bem a panturrilha, né? Porque você tá ali, sobe e desce seu calcanhar, então não foi um exercício muito fácil, não. E assim, exercícios mais difíceis, eu vou ficando inquieta, porque eu fico assim desesperada para dar logo as 100 repetições e eu acabar com esse exercício de uma vez. Vira um desastre total, dá até um negócio assim de ficar assistindo, o tanto que eu fico desinquieta, dá até um desespero, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu, que eu fiz mais rápido pelo jeito, porque quando já tava dando 100 na minha contagem da Carol, ainda faltava algumas repetições. E aí eu fui desacelerando no finalzinho e acabei fazendo uma repetição a mais pra terminar ali junto com ela. Então nesse dia eu fiz 101 repetições. E esse dia 11 foi o segundo e último dia que ela usou meia ponta em um exercício. Então o dia 8 e o dia 11 foram os 2 exercícios que teve aí o uso da meia ponta. O exercício do dia 13 é um salto. E esse é o primeiro salto do desafio. Olha, agachamento com salto não é fácil, mas agachamento com salto em 100 repetições não é nada fácil. Mas calma que ela dá variação. Claro, gente, não dá. Porque assim, sério, tudo bem propor um exercício assim bem difícil, mas é claro que ela quer que a gente continue fazendo, sabe? Então se a gente não consegue manter a versão mais difícil, que é a do salto, a gente pode fazer uma versão mais tranquila, que é a sem salto. Isso também contando para aquelas pessoas que não podem saltar, né? Que tem algum problema aí nas articulações. Então ela dá essa versão aí sem salto, né? Mais tranquila. E eu precisei recorrer a essa versão. Em alguns momentos eu precisei. Sério, eu tentei, gente, mas não deu. Minha perna tava gritando de dor, assim, queimando mesmo. Não deu. E não tem problema, tá tudo ótimo. É pra isso que a versão iniciante existe, que essa versão sem salto existe. Pra gente continuar fazendo aí as 100 repetições, mesmo que não seja aí o salto as 100 vezes. Não, tá tudo bem. O importante é você continuar fazendo, você continuar se movimentando e realmente aí se desafiar. Na verdade,
verdade, se você quiser, dá até pra ficar alternando, né? Faz assim, se você não dá conta de fazer salto 100 vezes, vai alternando, faz salto tantas vezes, faz sem salto, faz salto, sem salto. Alterna. O importante é continuar. Do jeito que você consegue, do jeito que o seu corpo pede, vai do jeito que dá. É bem melhor do que desistir, é bem melhor do que achar que você não consegue. Você consegue. Você só precisa ganhar essa resistência. É com algumas repetições a mais que você vai conseguir. Você pode não conseguir de primeira, mas trabalhando isso aí, você vai conseguir eventualmente. Se você persistir e fazer uma repetiçãozinha a mais, que seja uma. Essa uma vale muito. Chega um momento que parece que assim, parece que não vai. Mas vai. Mas parece que não vai. Mas vai. Só vai, só vai, só vai. Nesse exercício, ela colocou um braço ali, até pra talvez facilitar o movimento. E no final, como eu já tava cansada, parece que eu tava fazendo só o braço. Esqueci a perna, abandonei a perna e tava ali fazendo só o braço. Porque a perna já tava assim, cansada, não quero mais, não quero. Confesso que eu fiquei mais em cima, não desci tanto. Porque quanto mais alto, mais fácil, né? Fica até repetitivo, né? Porque assim, eu estou sempre falando, isso foi difícil, esse foi difícil, esse foi difícil. E sim, foi difícil. Mas assim, é um desafio, né? A intenção é se desafiar, é que seja difícil. E ela conseguiu fazer isso. Bom, o dia 14 trouxe um exercício bem difícil. Porque assim, tinha que apoiar só em uma perna, né? Unilateral. E eu não consegui subir muito assim, com a perna no ar, não. Ainda bem que ela deu uma variação, que era apoiar um pouquinho só a perna, que na verdade era pra ficar no ar. E foi isso que eu fiz. No início eu até tentei fazer com essa perna no ar, mas eu não consegui manter por muito tempo, não. Aí eu fiz com a perna apoiada no chão mesmo. De vez em quando eu tentava tirar ela pra ver se eu conseguia, mas não consegui muito. Nesse dia eu com certeza dei 10 de 10. Justamente porque eu não consegui fazer a versão que era pra fazer por muito tempo. A maior parte do tempo eu fiz a versão iniciante. Por isso eu dei um 10 de dificuldade. E assim, mais pro final, é natural a gente ficar mais cansado e tal. E o que acontecia, né? Eu já tava abandonando o peso do meu corpo. Tem a tendência de acontecer nesses exercícios aí. Tem a cadeira e a unilateral. Mais pro final eu já vou abandonando o peso do corpo e dá o que for. Não é o ideal, mas acontece. Nesse dia, foi até engraçado, assim, eu olhando o vídeo, porque parecia até que a Carol tava no mesmo cômodo que o meu. Eu reclamava, ela reclamava também. Eu batia na minha perna de dor, fazia uma careta e ela pedia pra eu não desistir. Eu soltava meu corpo na cadeira, fazia um baita barulho e ela pedia pra descer com calma. Sério, foi tipo assim, muito sincronizado. Isso aconteceu só nesse dia, pelo menos que eu percebi. Esse exercício foi até engraçado de fazer. Não o exercício, mas a situação. Esse dia foi um exercício unilateral. Tem dois tipos de fazer. Ou ela faz só uma perna, 50 repetições, e aí depois a gente faz a outra por 50 repetições para dar 100 no total. Ou então a gente faz o 100 ali direto, só que alternando. Só que o que aconteceu nesse dia? Nesse dia a gente fez ali só com uma perna primeiro. Aí eu pensei, tá, são 50 repetições com essa e depois 50 com a outra. Não, 100, 100, ou seja, 200. Eu não estava preparada para isso. E o engraçado é que fazendo ali o exercício, eu tava no ritmo. Falei, só 50? Facílimo, facílimo. Aí, quando foi chegando perto dos 50, geralmente ela faz uma contagem regressiva, né? Chegou ali no 40 e nada da Carol falar. Eu falei, gente, mas será que ela empolgou ali na fala e esqueceu de contar? E aí foi chegando ali o 47, 48, eu fui diminuindo, né? Porque eu achei que já estava acabando. Chegou nos 50, a mulher continua a fazer. Eu falei, gente, tá, vou fazer. Será que eu errei ali por um ou dois, né? E continuei a fazer. Aí ela me solta que a gente vai fazer 100 de cada perna. Tá, não teve muito tempo pra pensar, eu só continuei fazendo, né? Mas assim, eu não estava preparada. E eu tava achando fácil. Aí, aumentou mais 50. Bom, por esse motivo, eu dei dificuldade 6.
Porque na verdade eu ia dar bem menos, né? Se fosse só 50 cada perna. Mas como aumentou mais 50, ficou um pouco mais difícil, mas assim, nem por isso ficou tão mais difícil assim. Mas a verdade verdadeira é que contando ali no vídeo, eu não fiz 100 não. Chegou bem perto, mas não fiz 100. Na perna direita eu contei 98 e na perna esquerda 97. O que aconteceu? Não sei. Não sei. Eu enfatizei esse dia 17, mas isso não acontece só no dia 17, não. Não, acontece um outro dia antes também, no dia 15, só que um pouquinho diferente, porque ao invés de fazer 100 com uma perna, 100 com a outra perna, a gente faz ali alternando, né? E aí acaba dando 200. Geralmente, ela conta uma repetição a cada perna. Aí ela contou, vai uma, a outra duas, vai 3, a outra 4 e assim por diante. Agora, nesse dia 15, ela contou uma repetição a cada 2 pernas. A gente fez vai, 1, vai 2, uma perna, outra 3, uma perna, outra 4. Ou seja, ao final das contas, deram 200 repetições. Mas assim, foram só nesses 2 dias que isso aconteceu. Olha, esse foi outro exercício super difícil de fazer. Foi até engraçado ali o início da minha tentativa de fazer esse exercício. Porque assim, esse exercício é pra fazer com cadeira. E eu coloquei uma cadeira só, né? Porque eu pensei, já tô aqui num nível mais avançado, os dias foram passando, tô ganhando resistência. Vou colocar só uma cadeira que eu consigo. Não, eu não consegui. Eu fiz uma repetição de teste, fiz uma vez. E foi o suficiente pra eu saber que eu não ia conseguir fazer 50 nessa cadeira, nessa altura. Sério, eu precisei colocar mais cadeira pra ficar mais alto, pra eu ter que descer menos. Então, o que aconteceu? Coloquei 2 cadeiras, ou seja, eu fiquei com 3 cadeiras. E assim, facilitou? Facilitou. Mas assim, foi muito difícil, mas eu dei nota 9. Eu não dei nota 10, porque acabou que assim, eu consegui fazer ali na medida do possível, mas ainda assim foi super difícil, sério. Se você quiser facilitar, faz igual eu, coloca uma cadeira ali mais alta, coloca mais cadeiras, coloca almofada, desce menos. Faz do jeito que der, faz ali a sua adaptação, mas faça. Esse exercício foi super interessante porque eu já conheci essa pose, mas com alongamento. Eu nunca tinha feito um exercício de agachamento nessa pose. Então, assim, pra mim foi novidade. É tão difícil que no finalzinho ali, eu já entreguei. Eu tava mais ficando sentada do que em pé, sabe? Tava levantando assim, mínimo. E olha assim, eu ainda dei uma roubadinha, né? Contando ali no vídeo, eu vi que na perna esquerda eu fiz só 49. Gente, uma repetiçãozinha a menos, mas assim, de 1 em 1, com certeza faz diferença. Já a outra perna foi tranquilo, foi 50 mesmo. Desafio concluído e eu tenho algumas considerações pra te falar. Bom, como eu já disse, esse é um desafio de 27 dias. Mas, na verdade, tem só 25 vídeos. Então, aí 2 vídeos não tem. E os vídeos que não tem são do dia 12 e o do dia 27. E assim, eu até tentei procurar esses 2 dias, né? Mas realmente eu não encontrei. E na playlist que ela montou, tem só 22 dias. Então, 3 dias você tem que procurar. Eles têm aí no canal do YouTube dela, mas não estão incluídos na playlist. Que são os dias 9, 10 e 14. Eu notei que nesse desafio tem um exercício repetido. E acontece que o dia 20 e o dia 9 são o mesmo exercício. É só uma observação, não tem nada demais, eu só quis trazer para vocês saberem, né? Porque assim, todos os exercícios são diferentes, né? Mas tem sim um exercício que se repete. Bom, o que eu achei desse desafio? Eu achei incrível. Porque assim, ela foi muito criativa. Inclusive, tiveram alguns exercícios que eu nunca nem tinha feito. Então, assim, foi muito legal. Bom, eu acho que esse desafio é para qualquer pessoa. Seja iniciante,
seja avançado, dá pra fazer. Sabe por quê? Vamos pensar que você é iniciante, você tá começando agora. Você vai conseguir fazer? Sim, você vai conseguir fazer. Tem aqueles exercícios que são mais simples, que vão ser super tranquilos, e tem aqueles exercícios mais difíceis. Só que mesmo nos exercícios mais difíceis, ela coloca variação. Então eu acho que dá para fazer independente do seu nível, porque você vai poder adaptar tanto o exercício quanto a quantidade de repetições que você vai fazer. Mesmo a proposta sendo 100 repetições, você vai poder fazer quantas repetições você conseguir. Se no momento você consegue fazer 10 repetições, faça 10 repetições. Não tem problema nenhum você começar a fazer o exercício, aí você faz ali 20, não consegue continuar? Para, respira, dá uma recuperada. Se você quiser fazer mais 10, faz, sabe? Então assim, não fica muito presa a fazer 100. Então é melhor ir com calma, faça menos repetições, foque mais ali no exercício, em fazer bem, fazer o tanto que você consegue, e aí você vai aumentando esse número aos poucos. Agora, se você for nível intermediário, eu acho que esse desafio é perfeito para você, porque você vai se sentir desafiado a fazer as 100 repetições. Tem exercícios assim bem variados, então acho que é perfeito para você de nível intermediário. Agora, se você for de nível avançado, esse desafio também é super legal. Inclusive, a Carol fala em alguns vídeos que você pode muito bem repetir todo o exercício naquele mesmo dia, se você achar que 100 repetições foi pouco. Mas assim, eu não repeti o vídeo. Mas eu não repeti porque eu ia fazer outros treinos depois desse da Carol. Então, eu preferi fazer só uma vez mesmo, só a 100, que é o desafio, e depois fazer um outro treino, não necessariamente dela. Então, assim, esse desafio realmente, ele abraça aí todos os níveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver gostado, não se esqueça de clicar no curtir. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo desse estilo aqui no meu canal, não se esquece de se inscrever. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou quiser conversar comigo, é só deixar um comentário. Então é isso, tchau!